Boa música, produção e apresentação. Depois, Celito, tá Gilson Espíndola e Daniel Rockenbach. Pode segurar. Na cadeira do DJ. Um programa antológico da 104 Educativa FM. A rádio para todo mundo ouvir. Boa tarde, Campo Grande. Boa tarde, ouvintes da 104 Educativa FM. Boa tarde ao pessoal que curte a gente na Rede E, né? Rede E, que é a Rede E da qual fazem parte a Rádio Educativa FM, a TV Educativa e o portal, né, da Educativa. É realmente uma rede maravilhosa. A gente já está ao vivo aí nas mídias sociais, a Kelly Venturini já colocou a gente no ar. Você pode participar do nosso programa interagindo com a gente, né, Daniel? Pelo WhatsApp da emissora. Pode mandar um WhatsApp aí no WhatsApp da emissora, no 993331047. A gente pode mandar áudio que a gente toca aqui. Pode mandar um salve lá no Instagram do Na Cadeira do DJ, se quiser falar direto com a gente. Se quiser também mandar um recado pela rede educativa, manda lá também, que a gente recebe, a Kelly passa pra gente. Não é por falta de lugar não, hein? E depois você ainda pode ouvir o programa lá no Spotify, entre os podcasts da rede educativa. E aí no ao vivo, Kelly, como é que é? O pessoal pode interagir com a gente aí no ao vivo? Tá no Instagram? Onde a gente tá? Pode interagir, a gente Pela tá Rede E. Pela Rede E do Muito Instagram, @Rede Educativa MS. Nós estamos também no Facebook. E eu tenho que falar para você, ontem não teve tempo para eu contar que a gente bombou ontem de uma forma assim, nunca vista, em nenhum ao vivo da Rede E, tá? Então, inexplicável não é, porque é um programa antológico. A Rede E botando para quebrar. Tamo no ar! Na cadeira do DJ, você está na 104 Educativa FM ou FM Educativa 104. Você está na Rede. Sintoniza aí, se liga que a gente tem um entrevistado da pesada hoje, hein? A gente vai começar esse bate-papo com essa fera. É agora! A conversa afinada hoje é com o Vanik Correia. Nome fantástico. Vanik Correia, que é autor de quadrinhos, desenhista, ilustrador, professor e produtor cultural. O Vanik já tem uma série de livros publicados, né? Em 2014 publicou Detalhes, em 2019 Amor sobre Rodas, que eu achei fantástico a ideia desse livro, porque a personagem é um ano na vida da personagem, né, Vanik? Isso. Tem o Lata Velha também, o volume 1, em 2020, e está lançando agora, né? Tá saindo do forno aí, lançando o Fronteiras Mestiças, e a gente vai bater um papo com esse grande artista sul-mato-grossense. Boa tarde, Vanik Correia. Que prazer receber você aqui nos estúdios da 104 Educativa FM, particularmente no programa Na Cadeira do DJ. Fala, meu irmão. Obrigado, Celito, obrigado, Daniel, pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Estive aqui ontem, né, no Supetão, e aí, só que já estava marcada a nossa conversa já. Já estava agendado, já, né? Só mudou, né? Só mudou o horário. Só mudou o horário. Que bacana te receber aqui. Ô, Vanik, vamos falar um pouquinho, para começar a nossa conversa, para o nosso ouvinte saber com quem a gente está conversando, falar um pouco da sua trajetória pessoal, da sua formação acadêmica, como é que você entrou nessa área da ilustração, dos quadrinhos e tudo mais, porque os livros são bárbaros. Eu vou mostrar daqui a pouquinho, né? A gente vai mostrar esse trabalho, esse traço fantástico que você tem. Fala um pouquinho aí da tua trajetória e da tua formação. Tá, eu sou formado em artes visuais na Federal, fiz pós-graduação em cultura regional ali na Novo Oeste, né? E foi ali que me despertou para poder produzir o Fronteiras Mestiças, né? Eu fui estudar um pouco sobre a música, sobre a culinária, sobre os monumentos, né? E aí me despertou na pós-graduação mais ainda, né? Tanto que o prefácio quem faz do Amor sobre Rodas é uma professora minha da Universidade Federal, né? Professora Aline, que sempre trouxe pra gente a questão da cultura. Para ela é muito forte, né? Ela gosta muito, ministrava o curso, né? A questão da cultura.
E eu trabalho com publicidade, trabalho com livro didático, editorial, trabalhei para a editora Alvorada, aí compus o Kikyo junto com o Leone, né? E depois de lá não parei mais de trabalhar com histórias em quadrinhos e com livros didáticos para didático, né? Trabalhei tanto para Campo Grande quanto para fora também, né? Então faz quase 20 anos já que eu trabalho com ilustração e quadrinhos. Já tem uma estrada danada aí, né? Vamos falar um pouquinho, então, antes da gente entrar assim de cabeça no Fronteiras Mestiças, vamos falar um pouquinho desses 3 livros que antecedem o Fronteiras Mestiças, né? O Detalhes, que foi lançado em 2014, o Amor sobre Rodas, 2019, e em 2020 o Lata Velha. Vamos falar um pouquinho sobre essas 3 obras. Ok. O Detalhes foi um sonho que a minha esposa teve. Na época eu estava terminando a faculdade, e ela teve um sonho e ela ficou no meu pé durante muito tempo para a gente produzir essa história em quadrinhos, né? E ela trouxe referências americanas, né? A história era, no sonho dela, era referências tipo neve, lugares fechados e tudo mais. Aí o que eu fiz? Eu transportei para nossa região, em vez de neve, muita chuva. Aí tem uma espécie de dilúvio, né? Então, esse é um livro mais de fé. A gente tem muitas passagens bíblicas também ali, remetendo os mesmos processos que a gente tem nos outros livros, sobre um casal, um romance, né? E eles querem ficar juntos, eles têm que passar por uma trajetória, a jornada do herói, né? Sim. Então esse livro tem essa pegada bem de suspense, de terror, né? Mas as crianças amam esse livro. A gente tem muitos relatos de crianças que gostam muito desse livro e de adultos que nunca tinham lido algum livro e leram inteiro ele. É muito impressionante isso, né? E depois, em 2019, lançamos o Amor sobre Rodas. O Amor sobre Rodas, que você trouxe aqui, eu pude dar uma visada. Eu achei muito interessante, porque é um ano na vida da personagem e os capítulos são os meses do ano, isso. Né? Muito bacana essa ideia. E cada abertura é um monumento histórico da nossa cidade, né? Eu fiz questão de mostrar a cidade por completo, vamos dizer assim, né? Só que, fala assim, sobre Campo Grande, né? Campo Grande, a minha ideia é apresentar os personagens. O outro personagem, o terceiro personagem é a cidade de Campo Grande. E aí os monumentos, as comidas típicas. Nós temos também aí lugares em que não existem mais, né? Lugares, por exemplo, que o pessoal jogava fliperama, brinques de diversões. Eu faço questão de apresentar isso porque eu, na minha infância, eu participei desses lugares, fui nesses lugares. Não quer dizer que eu jogava, mas eu estive lá. E tem também uma questão de fundo, né? Que é a questão do perfil psicológico da personagem, né? Nesse livro. Que um garoto de 20 anos que não sabe bem o que ele quer da vida, né? Isso. Assim, muito bacana, né? Isso. Você constrói a personagem a partir desses fundamentos. Isso, né? Os fundamentos psicológicos são muito importantes para embasar o personagem. Então, por exemplo, a personagem, a menina, os pais estão em vias de se separar. Então já tem um conflito de divórcio aí no livro. Ela está com um problema e ele... Tudo a ver com Campo Grande, que é uma das cidades, segundo as fontes... Uma das cidades em que o índice de divórcio é o mais alto do país. Infelizmente, né? Tem esse índice terrível, porém não é essa a minha pegada, o meu fundamento, né? Mas a ideia é a seguinte, que os dois personagens têm conflitos. Ele foi abandonado pelo pai aos 8 anos, o pai foi comprar um cigarro, nunca mais voltou, e ela teve que cuidar, foi emancipada para ter que cuidar da mãe que é bipolar. Então eu coloco esses problemas na vida do personagem para ver até onde ele vai lidar, né? Então nós temos conflitos, nós temos problemas psicológicos que eles vão ter que enfrentar, tanto deles mesmos, né? De aceitação, e a questão da paternidade também, que eu coloco muito forte, que tem tudo a ver com o artista em si. Tem algum problema com paternidade sempre, né? Tem o pai não quer que você seja artista, tem sempre alguém que tem um problema assim, né? Sim. Então, no caso dos personagens, tem esses problemas familiares que acabam unindo os dois, né? Um refúgio, eles se tornam ali, um é porto seguro do outro e vai se estendendo até o fim do livro. O humano muito presente, né? Isso, totalmente. E o terceiro, que é o Lata Velha, esse eu não sei como é. Esse livro, na verdade, foi uma brincadeira do Adriano,
O Adriano, ele é da Fundação de Cultura também, toca violão. Né? O Adriano tem uma paixão por carros velhos, né? E aí ele falou, vamos fazer um livro e tal. Foi um gibi que a gente fez na época, que é um gibi mudo. É um gibi totalmente mudo e o personagem, ele é um lobo-guará. E todos os personagens são zoomórficos, né? E a ideia é que ele passa por uma situação em que ele perde a roda do Fusca e fica muito irritado porque esse preciosismo do carro antigo, né? Mas aí acaba que a Pomba, que é o outro personagem, acaba ajudando ele na história. É bem simples, assim, só que eu não cheguei a lançá-lo em várias cópias. Eu tenho ele digital, né? É um livro digital, né? Acabo trabalhando. Ele é digital. Ele é digital. O Lata Velha é digital. Isso. Você não tem ele físico, então. Físico não, tenho ele digital. Que nem com todo esse trabalho gráfico aqui muito bem feito. Você lança por qual editora? Você tem uma editora? Não, na verdade sim. Eu tenho um selo editorial. Você tem um selo? Chamado E o Quadrinhos trabalho dos gráfico Anos. é muito bem cuidado, né, cara? Muito, muito bem mesmo. Os livros são muito bonitos, né? Eu tenho uma equipe que trabalha comigo, né? Pessoas A que eu conheço ao longo do diagramação e tempo. tudo mais, Isso. Pessoas que vêm me acompanhando ao longo do tempo. E aí você manda lá na Alvorada, então. Não, a Alvorada fechou, né? A Alvorada já era. É verdade, cara. A Alvorada Pô, fechou, eu tô ficando né? velho, a Alvorada fechou. A Alvorada fechou. Verdade, cara. Então, assim, mas assim, aqueles que trabalhavam na Alvorada montaram suas gráficas, Suas né? gráficas, né? Então, assim, continua a qualidade. O Fronteiras foi impresso lá no Paul. E o Paul trabalhou para a Gráfica Alvorada e fez o Detalhes, que é impecável o produto, né? E agora ele fez o Fronteiras Mestiças pra gente. Beleza. Vamos fechar então o primeiro bloco do nosso programa e depois no segundo a gente já começa a entrar aqui no universo do Fronteiras Mestiças, que eu acho que tem muita coisa interessante para a gente conversar sobre esse livro. Mas a gente fecha com uma canção. Qual você escolhe para a gente encerrar esse bloco? Vida Cigana ou não? Vida Cigana. Vida Cigana? Para depois entrar no Fronteiras Mestiças. A gente fecha então esse bloco ouvindo Vida Cigana, música do Geraldo Espíndola, interpretado pelo próprio autor. Depois um pequeno intervalo com apoio cultural da nossa grade e a gente retorna para esse bate-papo muito gostoso aqui com esse super mega artista das artes visuais e literárias, né? Muito bacana, o Van Dyck, que é o nosso convidado de hoje, né? Trazendo essas pérolas aqui, o Van Dyck Correia, esses livros maravilhosos. Vamos curtir a canção e a gente volta já já, ok? É que meu nome é difícil. Né? Você tem Instagram? Tem Instagram. Vanick.correa. Não, nós vamos brigar, Vanick. Peraí. Vanick. Eu W. confundi o nome, desculpa. W-A-N-I-C-K. Não, Van Vanick. Dyck. A minha esposa mandou eu soletrar o meu arroba. E agora eu acho, na hora de marcar, não, só na marcação posterior. Vou marcar, ainda bem que dá pra marcar depois. Fiz 3 posts aquele dia e 2 hoje. Tá, mas vamos aproveitar que a gente tá aqui pra você contar pra gente sobre o seu primeiro contato com os quadrinhos. Quando foi? Como? Primeiro, pá. Quantos anos você tinha? O que aconteceu na hora? E quando você sentiu que isso era super interessante e se apaixonou? Como que isso acontece? Eu vou ter lembranças de Turma da Mônica na minha infância, né? 8 anos, mais É a nossa ou menos, turma, né? a nossa idade. Turma da Mônica, Urtigão, Mandrake, o Fantasma. Eu li Fantasma, né? O Fantasma quando eu era criança, né? Eu tenho um tio que tinha esses gibis na casa deles, né? Na casa dos meus parentes. Não era uma coisa que você tinha ali? Não era meu, não tinha acesso a isso, né? O primeiro livro que eu li mesmo, de verdade, foi com 15 anos. Nem na escola eu lia, não gostava muito. Você não era muita De leitura? leitura, não. Porque a gente é empurrado para ler os clássicos. Quem que quer ler o clássico com 15 anos, com 12 anos? Quem quer ler? Tem peculiaridade Mas- aqui, né? Aqui não se chega tão fácil com a turma. Não. Aqui a gente ainda tem, a gente tava falando sobre a cena aqui, né? Aqui é difícil chegar isso no público. As pessoas não sabem o que é o romance, por exemplo, romance gráfico, né? O livro ele encerra em si, então ele não tem uma série. Então a gente chama esse de graphic novel ou romance em quadrinhos. Aí as pessoas não entendem o que é o romance em quadrinhos. O que é isso? É um livro que fecha em si mesmo, né?
ele acaba em si mesmo, né? Então, às vezes a pessoa pergunta, é continuação daquele teu primeiro livro? Eu falei, não é a continuação, nós não temos continuação. A continuação é no leitor, né? É o leitor que continua contando a história. Oi? Você tem que falar livro, né? Se você fala quadrinhos também, ainda por exemplo, ainda bate até aquele preconceito, né? a Fundação de Cultura colocou lá quadrinhos pra gente participar agora, né? Mas não tinha, a gente entrava na literatura. A gente que daí era uma concorrência ampla, né? Isso, não, mas a gente ainda continua concorrendo. Mas tem concorrendo, lá agora é discriminado quadrinhos também. Não quer dizer que está separado, né? Ah, tá. Mas ainda estamos lá, conseguimos entrar. O PROAC de São Paulo tem um edital só para quadrinhos, Olha. entendeu? Aí ele acho que não sei qual é 50 mil hoje para cada livro? 50 É 10 projetos de 50 mil, né? Aí você faz o Às livro. vezes eles até dão mais projetos e dividem esses 50. Sim. A gente brigou bastante ali, o Fábio mais encabeçou, né? O negócio de Cutucando a Amélia, virar quadrinho, virar uma... Porque assim, até então você tinha isso como literatura, né? E aí você concorria com outros que não tinha como você convencer, né? Sim. E se você não usasse a palavra livro, lascou-se, né? E é um preciosismo com a literatura, é uma coisa elitizada, assim. Tipo, só as granfinas que podem lançar livros, né? Só as pessoas de alta classe. É muito doido isso, né? Aí não vai ter cena, né? Se ficar isso restrito, postasse no assim. quebra-torta, não vai ter cena. E as pessoas pensam que pensar, literatura é só poesia. Só poesia e literatura, né? E o povo aqui tá querendo fazer livros, lançar livros mesmo, sabe? A gente Ficção. falou, né? Aquele dia lá no Los Angeles, você lembra, né? Aqui ainda tem essa coisa de você namora o quadrinho e casa com a literatura, né? É isso aí. Não pode, é triste, mesmo, né? Aí quebrando isso aí a gente chega numa cena. Sim. Mas assim, mais uma coisa eu falo pra você, não pode ficar restrito só ao povo do quadrinho. Você tem que viajar por vários lugares. Por exemplo, eu conheço vereador, deputado, conheço um monte de gente, porque eu não fiquei só no nicho dos desenhistas lá. Eu ia estar lá até agora. Ficar só nos desenhistas ali, sabe? Eu acho Tem que assim, conhecer mais pessoas, sabe? tem que sair um pouco do nicho e vender para outros públicos. Não, o interessante é que eu... Você, por exemplo, você coloca o quadrinhos para um vereador de Campo Grande, Sim, que para nós é uma coisa assim, é inusitado, né? né? Inusitada e assim. Quando que eu ia imaginar que você ia fazer esse tipo de proposta? Mas aí você conhece o cara, você começa a trabalhar com ele politicamente, fazer os seus trabalhos. E outra, ele abre pra mim vamos dizer assim, uma porta gigante de trabalho, de estar ali com ele. Um público que não é seu, né? Não era um público usual seu, não era ali que está o seu público. Então ele abre uma porta gigantesca. E aí que trabalho você faz com ele? A gente trabalha, a gente faz todo o material gráfico, a gente faz os gibis, faz os livros, propõe novos livros também, né? Porque O vereador Ronilson, ele trabalha com isso, né? Ele tem essa proposta, essa pegada. A ideia do vereador Ronilson é trabalhar com os quadrinhos como incentivo à leitura. Começa com quadrinho e vai para a literatura depois, né? Você vai atrás de outras leituras, você não precisa ficar preso àquilo. E quadrinho não é só Turma da Mônica, é isso que precisa ficar claro, né? A Turma da Mônica, ela é vamos dizer assim, o iniciante começa ali. E hoje a Turma da Mônica tem o Graphic MSP, que são as histórias fechadas, feitas por outros artistas, que pegam lá o Franjinha, pega lá o Astronauta e cria a sua própria história, do jeito dele, mas com o aval da MSP, que é a Maurício Souza Produções. Então tem uma coleção, desde 2000 quanto? Você sempre lembra, Daniel? Sidney Goodman começou em 2014, será? Não, um pouco antes. É que ele já vinha plantando essa ideia na cabeça do Maurício de Souza há muito tempo. Só que o Maurício de Souza, lá nos 2000, começou a dar crédito para quem fazia os gibis dele, né? Porque todo mundo pensava que era ele, né? Aí ele deixou, o Lourenço Mutarelli fez gibi da Turma da Mônica. Tá brincando, sabia não. E aí assim, ele fazia... ele foi lá, ficou lá naquela coisa, tipo, vamos convidar fulano, vamos convidar, né? Aí teve aquele projeto da Mônica 50 anos. Começou com Mônica 50 anos, depois foi Maurício mais 50, né? Maurício 50. Mais 50, aí foi. Aí ele aí a abriu. primeira, não lembro qual foi a primeira, se foi o da Mônica mesmo ou se foi o do Piteco. O primeiro gibi? Ganhou, o primeiro gibi foi o Astronauta. Não, mas alguém ganhou uma antes de virar uma série. 2013. Eu tô achando Mônica que foi 50 anos, 2013. Então foi depois de 2013, veio uma outra. Mas assim, aí ele passou a convidar toda essa galera. Atenção. Vamos lá.
Estamos de volta, segundo bloco do programa Na Cadeira do DJ. Hoje recebendo o autor de quadrinhos, ilustrador e arte educador, Vanik Corrêa. Vanik, eu te chamei no encerramento do primeiro bloco de Vandik, você acredita num negócio desse? Desculpa aí, mano, velho. Tá tranquilo. Vanik, um nome bonito, exótico, né? Exótico. É, muito bacana. A gente tá voltando aí do segundo bloco e agora a gente vai entrar de cabeça aqui nesse livro Fronteiras Mestiças que o Vanik está lançando. Vamos conversar sobre o processo criativo, sobre os fundamentos da obra e tudo mais, ok? Começando, acho que tem um papo aqui que você estava trocando uma ideia enquanto a gente estava aqui no intervalo da sintonia. Uhum. Nós estamos ao vivo na Rede E e você colocou uma questão que eu acho muito pertinente da gente começar esse bloco falando sobre isso para o nosso ouvinte, exclusivamente para o nosso ouvinte. O que é um romance em quadrinhos? Isso. Eu acho muito importante você colocar essa ideia muito clara que você teve a respeito dessa questão da obra que se fecha em si mesma, né? Um romance, uma ficção, não é uma série. Não é uma série. É. Exato. Fala disso pra gente. Porque o Will Eisner começou com a ideia, né? O Will Eisner foi um artista judeu-americano que começou a produzir quadrinhos, histórias fechadas. Ele contava uma história. Para as pessoas entenderem em casa, aí quem está nos ouvindo, que é um livro que você está lançando. Isso, é. Romance em quadrinhos. É um livro impresso, né? Será lançado amanhã, no dia 24. Isso. Não é um gibi. Não é um gibi. O gibi, na verdade, a gente pensa que o gibi na verdade, é o veículo, né? Sim, claro. O gibi é o veículo. O suporte. É um suporte. É. Então, assim, a forma de contar histórias em quadrinhos, né? Então, ele é um veículo. Claro. Mas o romance em quadrinhos, né? Esse graphic novel que a gente, os entendidos, vamos dizer assim, conhece, é uma história que começa e termina em si mesma. Ela não tem continuação. Né? Então, as séries, por exemplo, Turma da Mônica, por exemplo, todo mês tem uma. Né? Não quer dizer que a história vai continuar ali, claro. Mas ela continua reverberando. Né? No caso do livro, ele só vai continuar no leitor. O leitor que vai dar o final ou a continuação Cada do livro. Um, né? Cada um. Vamos falar então do Fronteiras Mestiças, que você está lançando agora, que é um livro que mistura a ficção com a personagem de ficção, um romance com a Guerra do Paraguai, né? E outras cositas mais, inclusive a época da fundação do município, né? Isso. E eu achei muito interessante assim, o cuidado que você teve, Vanik, com a fundamentação do cenário, digamos assim, do contexto em que o romance se desenrola, com um trabalho de pesquisa bibliográfica muito importante que você fez, muito sério aqui, com livros muito importantes sobre a história, sobre a Guerra do Paraguai, sobre a fundação de Campo Grande. Queria falar um pouquinho primeiro sobre essa referência bibliográfica que você levantou para entrar no conjunto da obra, tá bom? Sim. É que assim, eu além de ler os artigos, ler livros, né, principalmente livros de descendentes de José Antônio sobre como foi a formação, né, com os primórdios, eu li também o Visconde Toné, que é o Retirado da Laguna, porque a ideia era realmente pegar esse trecho da história e trazer como pano de fundo para esse romance em quadrinhos, né? Então eu tive também a oportunidade de ter um consultor científico, que é o professor Dr. Giovanni. Ele foi professor aqui na Universidade Federal, hoje ele está no Amapá. Então, assim, ele me ajudou durante esse processo de pesquisa, me trouxe dados científicos, situações em que eu realmente, por pesquisar no Google, eu não ia achar, né? Então, ele trouxe as comidas típicas, o contexto histórico da época, né? Século XVIII, século XIX, né? As questões da cólera e tudo mais. Tudo, a questão das doenças, até essa questão também das vestimentas, né? E que inclusive tem um capítulo no livro que ele as folhas são todas
Pretas, né? Isso. Que é o capítulo, Que é o capítulo da guerra, né? Da guerra. Porque o que acontece? Quando, em relação à semiótica do livro, né? Quando você coloca as páginas, as bordas pretas, você concentra a visão do leitor para dentro. Sim. Então o leitor não tem como escapar nas bordas brancas, né? Então depois que eu vou aliviando novamente, as bordas ficam brancas. Isso é uma linguagem de semiótica nos quadrinhos, né? Sem dúvida. Então assim, para o pano de fundo da guerra, eu não quis, por exemplo, principalmente, eu até falei num outro momento, eu não quis dizer quem é o certo e quem é o errado na guerra. Eu só quis dizer no livro que a guerra, ela complica a vida de todo mundo. E quem ganha a guerra que é o vitorioso, né? Mas e quem morreu na guerra? São os perdedores, né? Então, assim, são pessoas que foram para a guerra, ele escolheu ir para a guerra. Então é um livro sobre escolha. Ele escolheu ir para a guerra porque acreditava na época que se eu fosse para a guerra eu ganharia terras, né? Ele é um homem negro. Sim. Então, ele é um homem descalço, queria botas no pé, era um pé rapado, como se dizia na época, né? Então, tem muita coisa da cultura, do jeito de falar, a gente traz uma linguagem coloquial também, quase um inglês. Escrito quase, praticamente como se fala, né? Isso. Se falava na época. Se falava assim, na época, né? É. Então, assim, a ideia nossa é realmente um pouco transportar. de Guimarães Rosa aí isso, também, né? Principalmente, né? Muito Tem muita importante, leitura, né? leitura de clássicos da época, né? Sim. Então o livro ele vai transportar o leitor, para um outro momento histórico, talvez nem conheça, e ele vai, vamos iniciar esse leitor para a literatura comum, né? Porque quadrinho não é literatura, quadrinho é quadrinho, né? Ele é em si mesmo um veículo de informação, de entretenimento muitas vezes, mas quadrinho é quadrinho, literatura é literatura. E um baita veículo, né? Totalmente, é isso aí. Espetacular. Vamos falar um pouquinho sobre as personagens, né? O Josias, são Josias e a Joana, né? Isso. É um casal. Assim, vamos dizer assim, ele começa a história, vamos dizer assim, numa fazenda. Uma fazenda onde esse senhor, ele resgata a mãe de Josias. É uma história a história por trás da história, tá? O senhor Ferreira, ele resgata a mãe de Josias grávida de um homem que iria açoitá-la. Começa assim, vamos dizer assim. E ele nasce na fazenda e ele é o protegido da fazenda. É uma criança que cresce no ventre livre, né? Cresce na fazenda, mas tem outros homens ali que estão em situação de escravidão. Mas é, entre aspas, uma escravidão branda, entre aspas, tá? Você bem... Eu não sou doutor nisso, tá? Então é só uma pincelada a respeito disso. Eu estou mostrando que tudo é terrível nessa época. Sim. Mas a beleza da criança, da inocência da criança que está vivendo esse momento, mas não sabe que ela está vivendo. Mas aí entra a rebeldia do homem, né? Porque ele quer ficar com a Joana, e a Joana também é uma protegida, e ele tem outros planos para ela, né? E aí ele entra em conflito e ele fala, não quero mais ficar aqui. E ele é livre para ele fazer o que ele quiser. Ele decide que agora os voluntários da pátria estão aí, a guerra estourou a guerra, e Dom Pedro fala, ó, se você vier para a guerra, você será livre, né? Então ele decide ir para a guerra. E aí começa todo esse conflito. Ele como alguém que quer terras, que quer uma bota no pé, e quer voltar para Joana. Aí ele se vê doente, se vê com fome, se vê homens se perdendo ao lado dele, né? Ele era um garoto que tem que se tornar homem, e ele vê pessoas, companheiros morrendo na guerra. Na guerra, pra você ter uma ideia, levavam-se até as crianças. Os soldados iam com as mulheres e com as crianças muitas vezes, no lombo do carro de boi, né? Porque ia aquela tropa o carro de boi com os bois, porque eles se alimentavam, eram muitas cabeças de gado por dia, foi uma tropa de 2.000 pessoas. Né? Comeram tudo, né? Acabou tudo. Aí teve a cólera, porque começa a perder também, você fica deficiente de vitamina, né? Aí entra o nosso Guia Lopes. O Guia Lopes, ele entra e ajuda ali a identificar e vai atrás de cabeças de gado para alimentar o povo. Então eu tenho o Guia Lopes, eu tenho o José Antônio Pereira, eu retrato ele. Mas você faz uma ambientação aqui dessa região aí de Jardim, Guia Lopes, da Laguna? Eu faço umas pinceladas. Isso, faço umas nessa... pinceladas no momento ali que teve os incêndios das cidades, né, as depredações, né? Então eu faço essa pincelada. Mas assim, não coloco nomes nos lugares, porque eles andaram em muitos lugares, né? Então são 5 anos de guerra, né? Então eles ficaram andando em círculos também em muitos lugares ali, sabe?
Então, a gente tem José A Antônio liberdade Pereira. do romance e da ficção, né? Sim, é essa liberdade poética, né? De você poder transitar. E outra, Exatamente. você como alguém que não conhece nada, se você passar 2 vezes naquele lugar, naquele momento, você não sabe se você já esteve naquele lugar ali, sabe? Então, assim, ele não conhecia nada de mundo, o personagem, e esteve nesses ambientes e, cara, poderia passar 3, 4 vezes no mesmo ambiente e não saber se ele esteve ali ou não, É, né? legal, Então, interessante. então, assim, as personagens históricas, eu coloco a personagem da tia Eva como a parteira, né, dos filhos dele, né? Eu apresento ela como eu imagino, né? Porque o busto que tem na comunidade tia Eva foi tirado de uma das filhas da Achei tia muito Eva. legal isso, né? Você colocou a tia Eva aí dentro também. Coloquei a tia Eva Muito também, bacana. porque tem um impasse, né, de quem estava aqui primeiro, Exato, aquela coisa exatamente. toda, né? Então, assim, como eu não quis conflitar ninguém, coloquei todo mundo. Que bacana. Muito legal. Deixa eu fechar então o segundo bloco do nosso programa e a gente volta para o terceiro e último bloco, arrematando essa conversa aqui, falando sobre o livro. O programa passa voando, né, cara? É muito rápido. A gente vai ouvir então o Jonavo e o Renato Teixeira. O Jonavo, que é um grande artista da nova geração dos músicos aqui em Mato Grosso do Sul, em parceria com o Renato Teixeira. A música é Musicando o Vento. Quer comentar a canção para a gente curtir com os nossos ouvintes, por favor? É que assim, eu estudei com o Jonavo, né? Ele é um Sim. amigo de longa data, fizemos cursinho e gosto muito das músicas dele. E essa música, para mim, ela me lembra também a trajetória do livro, ele né? ele tá muito forte aí no segmento do folk, Do folk, né? Do é. Jonavo, muito bom o Então, trabalho tenho muito dele, carinho dessa galera. por ele. Muito. Então eu escolhi. Realmente um talento. Vamos curtir então, Musicando o Vento com o Jonavo e o Renato Teixeira, e a gente volta para o terceiro bloco, finalizando a entrevista com o Vanik Correia. A gente continua falando aqui do livro que ele está lançando, Fronteiras Mestiças, é um romance em quadrinhos, ok? Agora a gente já está iniciado nesse assunto, hein, moçada? Já sabemos do que se trata. Segura aí, a gente volta rapidinho. Aproveitar o nosso intervalo para você falar das atividades que você realiza durante a sua semana, a sua rotina de trabalho. Aí, paralelo ao lançamento do livro, aos seus projetos. Assim, a gente termina um livro e a gente já quer pensar no outro, né? Isso pra mim é normal. Mas quando eu terminei Detalhes, eu já tinha feito a capa do Amor Sobre Rodas. Veio esse na mente. E aí eu falei, poxa, 2 personagens na bicicleta. Eu falei, pô, que legal isso aí. E é sempre Você assim. começou pela capa? Começo pela capa. Eu sempre começo pela capa. Porque eu tenho um negócio comigo assim. Sabe aquela questão de materializar um sonho? Eu tenho isso. Aí, por exemplo, quando eu estava lançando Detalhes, eu peguei um livro que tem a mesma quantidade de página e coloquei na minha prateleira, assim, para eu visualizar o livro. Então eu visualizei meu livro antes dele existir. Foi a mesma coisa que com legal. Amor Sobre Rodas e também com Fronteiras. O Fronteiras ele seria capa dura e desse tamanho. Aí eu fui trabalhando, né? E chegou um momento que eu falei, cara, eu vou diminuir esse livro, deixar ele pequeno, compacto, para a pessoa segurar ele e botar nem no bolso da jaqueta. Mas a ideia minha era trazer ele menor ainda, sabe? Deixar ele pequenininho mesmo. E aí difere dos outros livros, são um pouquinho maiores, né? Aí eu tenho outros projetos em andamento, né? Aí eu tenho o meu estúdio de ilustração, eu trabalho não só para o Guerreiro, mas também trabalho para outras empresas também, trabalho para particulares também. Que tipo de ilustração assim? É a ilustração publicitária, né? O pessoal faz mascote. Eu fiz agora uma recente mascote da Cândido Mariano, Maternidade Cândido Mariano. Eu fiz uma personagem interna, né? Uma mascote interna. E assim eu vou divulgando o meu trabalho, eu vou captando outros clientes. Só que assim, eu não posso sair pegando, senão não tem braço também, né? Mas ele é digital ou ele é... Digital. Digital, Totalmente digital. Eu digital. trabalho numa mesa gráfica, né? Uma mesa digitalizadora. E aí eu não uso papel. Papel meu é só para rascunho, muitas vezes E para como rascunho. que você vê a inteligência artificial chegando aí desse jeito assim? A inteligência artificial ela só vai substituir quem não continuar, né? Porque assim, ela é um suporte, ela não Vai substituir quem for artificial. Entendeu? Então, mas e você acha que o mercado vai saber fazer a diferenciação? Ah, esse aqui é de um autor bacana, um cara que estudou, que faz isso aqui, e as peças criadas artificialmente? Ó,
uma inteligência artificial não vai sentar na mesa de uma agência para criar uma propaganda, criar um projeto. Você não vai fazer isso. Tá. Você pode pedir lá, eu quero um storyboard, assim, 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 ela vai fazer para você. Essas são ferramentas para facilitar. Ela não vai substituir a pessoa. Você fala que a ideia continua sendo... São ferramentas. Isso aqui é uma ferramenta que você está usando. Você não precisa agora ficar segurando ou com uma câmera desse tamanho. Você vai diminuindo assim os seus acessos. Vai tendo mais acesso a coisas, por exemplo. Aí, hoje você pode... Eu quero um texto, quero criar um projeto. Você vai no ChatGPT lá e você cria o projeto que você quiser. Ele vai te ajudar a criar o projeto. Mas não vai ficar... E outra... Outro dia um amigo mandou pra mim assim, né? Eu falei, cara, você escreveu isso aí no ChatGPT? Ele falou, claro! Ficou pra mim evidente, porque eu uso a ferramenta, eu já vejo o jeito que ela trabalha. Sim. Entendeu? Eu já sei como é que ela trabalha. Quando você vê uma imagem que é feita pelo computador, é IA, você vê que ela é muito brilhosa. Você fala, cara, e as mãos? Eles não sabem fazer mãos. Eles fazem 6 dedos, 7 dedos, não sabem fazer mãos. Assim, achei que esse é um problema de só desenhista iniciante, não até da inteligência artificial. Tá, mas eu ainda insisto e te pergunto. Sim. Você acha que, como a gente trabalha muito na tecnologia, uma das coisas principais que se busca é agilidade, nos processos Isso. e facilitar e diminuir tempo, custo, enfim. Você acha que daqui a um tempo eles não vão começar A pular a etapa? isso? Eu acho que é minimamente. Porque tem que ter alguém ali para controlar, para digitar, para fazer algo, para começar algo. É uma ferramenta. E hoje, quem usa hoje a inteligência artificial no Instagram é para aparecer só. É para fazer um rosto bonitinho, perfeito. Mas para usar hoje no dia a dia, Eu não sei como não vai as ser. futuras gerações vão lidar com essa questão. Eu estou muito Porque, assim, assustada. vou citar um exemplo engraçado, familiar. Assim, a pessoa que não tá acostumada com o Photoshop não tem essa leitura que você fez desse aplicativo aí imediata, né? E aí a pessoa pega uma foto do Pantanal e tal e mete Photoshop até o S naquela foto e posta aí nesses grupos familiares, aí o pessoal entra e fala, nossa, mas que momento mágico, como que pegou essa foto? Ela não sabe que a foto foi... Ela não tem conhecimento do software, não reconhece. Eu achei muito importante isso que você falou, que você reconheceu imediatamente. E aí a grande maioria das pessoas, ela não tem... Malícia. Não utiliza o software, não consegue reconhecer o que é aquilo. Então, assim, para onde isso vai, né? Você tem mais de um ponto. Você tem que utilizar o software, entender o que é, né? Porque a inteligência artificial, para texto, por exemplo, ela é, na verdade, um buscador que vai agregando coisas e vai formando em cima de... Não, ela já evoluiu. Não, e é isso que você falou, né? A pessoa quer aparecer bonitinha ali, aí usa os aplicativos de correção e tudo mais, né? Até os algoritmos mais sofisticados e tal. E aí a pessoa você não reconhece essa pessoa na rua, né? Ela não existe. Ela pode até escrever. Não, pode até escrever. O pessoal está falando sobre a Amazon. Não existe. Que a Amazon lança Mundão muitos velho livros, louco pra caralho. Só que a questão é que eu estou emulando o estilo. Quem lê e já está acostumado vai saber quando você está emulando o estilo. É a mesma coisa com a arte. É quando, por exemplo, se eu pedir para emular o teu estilo e informar, colocar lá, ó, esse é o estilo do Vanik, eu quero que você faça um desenho do estilo do Vanik, sei lá, personagem que o Vanik nunca desenhou. Pode até imprimir teu estilo, mas não vai ser natural. Não vai ser. Ele vai errar pode nas ser mãos. Eu acho que tem uma coisa muito importante. Então, mas a que preocupação aconteceu é essa semana. do... Essa semana aconteceu uma coisa muito importante, né? Que eu acho que é digamos assim, uma janela para um caminho da utilização dessas ferramentas. A Europa meteu o relho no menino lá do Facebook porque compartilhou os dados que são a legislação não permite que os dados dos habitantes daquele continente sejam vazados para outro. E ele vazou para os Estados Unidos. É 5 bilhões de dólares que ele vai ter que pagar.
Não, a questão é que assim, as pessoas confundem também o negócio da questão do algoritmo. Né? O Sim. algoritmo não é um programa inteligente, ele só cruza relações de informações. Isso precisa de regulação. Ele precisa, não, e precisa ser entendido. Sim, Né? aí que entra o entendimento da regulação. É. Porque uma coisa é Inteligência você artificial falar em precisa fake news. você estar a reboque de regulação. Uma coisa é você falar de fake news, outra coisa. Estamos de volta. Estamos de volta, terceiro e último bloco do programa Na Cadeira do DJ. Hoje um papo muito bom aqui na Rede E. Enquanto a gente vai para o intervalo aqui com o nosso apoio cultural, a conversa continua ao vivo aqui no Instagram, na Rede E, né? Papo super bacana com o nosso querido Vanik Correia, que está lançando aí o Fronteiras Mestiças. E a gente já conversou um pouco, não dá para verticalizar, conversar em profundidade, né, Vanik? Porque é só um programa de rádio, é muito gostoso, entretenimento, mas a gente conseguiu passar aqui por muitas questões. Tem uma outra questão que eu queria conversar com você a respeito, porque você publicou digamos assim, um site, né, um endereço eletrônico aqui, que é o fronteirasmesticas.com.br, ou mestiças sem a cedilha. Sem cedilha. E aqui tem uma aba, um menu que é do processo criativo. Eu achei isso muito interessante, você disponibilizar isso para quem quer entrar nesse mundo e tentar entender como é que é esse processo criativo seu. E aí eu queria tentar passar isso aqui num programa que é só o áudio, né? E você comentou aqui, enquanto a gente estava no intervalo, que você primeiro coloca um livro na estante e, digamos assim... Eu imagino. Primeiro você monta isso na tua cabeça, né? Na tua imaginação, para poder a coisa acontecer. E aqui tem vários vídeos aqui, se você quiser entrar, quem está nos ouvindo aí, pode entrar aí no Fronteiras Mestiças, mesticas, né, .com.br, e tem alguns vídeos aqui, né, Vanik, que você disponibilizou sobre o seu processo criativo. Queria que você conseguisse fazer essa ginástica e traduzir em áudio aqui, só em áudio. Mas com essa imaginação que você tem, meu velho, é fácil fazer isso. Conta pra nós como é que é esse processo criativo. Tá, porque assim, o livro em si, ele começa na ideia primeiro, né? Então eu tive as ideias e eu estava até falando que eu começo pela capa, né? Para eu começar a visualizar como ele vai ser feito. Então eu já tinha começado, eu coloco na minha estante um livro para se assemelhar ao livro físico quando ele for impresso, para eu ter um gostinho já antes dele estar impresso, né? E o processo foi papel, rascunho, eu só uso muito rascunho para tentar entender para onde eu estou indo, né? Começa os rascunhos no papel? Começa os rascunhos no papel, né? Eu uso papel rascunho, né? Vamos dizer assim, né? Uso os papéis rascunhos, papéis aí que estão aí para poder serem usados. Então você não vai direto para o digital? Não, muitas vezes eu complemento no digital. Por exemplo, tem um processo em que eu faço o rascunho no papel, eu vou para o computador, faço um outro rascunho em cima para dar um acabamento, né? Eu faço um rascunho, eu uso uma mesa gráfica, né? Uma mesa que é uma tela, então eu desenho direto na tela, como se fosse o iPad, né? Eu desenho direto na tela e vou melhorando esse traço, dando mais fisionomia, né? Onde era só um bonequinho de palito, ele começa a ter nariz, começa a ter olho, boca, né? Chapéu, roupa, né? Então eu vou nesse processo. Só que eu sempre começo com os thumbnails que chamam. Os thumbnails, né? Começa com pequenininho assim, você faz várias páginas pequenininhas, aí você amplia, eu uso o Photoshop para terminar, né? Para fazer a decupagem do material. E esses vídeos que estão no site, são vídeos acelerados, né? De captação desses momentos em que eu me permiti... Vira um quadro a quadro, né? Fica, é um documentário do meu processo de construção das imagens, né? Sim. Muito bacana. E muito interessante esse site. É um site, né? É um site. A gente fez um site completo para o projeto. Né? Para o projeto e está muito Inclusive bonito. a pessoa pode comprar o quadrinho lá, né? Também. Já Eu não posso esquecer,
que é... Esquece o lançamento. Não posso esquecer que é um lançamento em que esse projeto No próprio site tem uma loja, né? Tem uma loja. Esse projeto é apoiado pelo Fundo Estadual de Cultura, né? O fundo Muito FEMIC, importante. né? É o FIC, na verdade, né? Sem isso Fundo fica de Investimento difícil, né, Cultural. Então, esses editais que são lançados todo ano são os editais que o Estado e o município têm apoiado bastante os artistas, né? O Amor Sobre Rodas você fez no FEMIC, né? É um fundo municipal, né? Foi feito pela esse aqui agora prefeitura. não Você tem que falar no seu O microfone. FIC, né? Fala aí nesse microfone, por favor. Oi? Não está saindo seu áudio, não. Ah, Tá desligado esse microfone aí? Aqui na mesa tá tudo certo. deve Tá com algum problema esse microfone aí, Vem viu, pra cá. Daniel? Não, E tem que falar, Continua, trocar de continua. microfone para você falar. Desculpa, Vanik. Nós temos então aqui no site, tem uma loja e o Fronteiras Mestiças está em pré-venda. Está em pré-venda. Mas também tem o Amor Sobre Rodas que está disponível Está já. disponível também no E site. o Amor Sobre Rodas está R$ 35,00. Isso. E o Fronteiras Mestiças autografado, que isso é muito importante, né? Autografado, está para R$ 50,00, mas ainda não está disponível. Tá tudo disponível. Já está tudo disponível. disponível, Então eu posso entrar e já comprar o Fronteiras Pode, Mestiças. pode. Bacana, muito legal. Quem que criou esse site aqui? Foi você mesmo? Esse site Você foi- trabalha na área de esse- publicidade também, né? Não, na verdade, eu posso falar para você, tem os suportes, Tem né? os suportes. Esse quem fez foi a Renata Damos, esposa do Zé Fiuza, que é baterista. Que bacana. E ela trabalha com isso, vai agora, ela que nos colocou para trabalhar ir para FLIB, né? Para Feira Literária. legal. FLIB, né? Opa, agora então, tem o então, Daniel então, Rockenbach falando com a gente. Agora tá Tem ouvindo áudio. ele. Agora tem áudio. Fala aí, Daniel. Ah, Renata, você falou, né, da FLIB, eu conheço ela Sim. na FLIB. né? Aham, então a gente vai conseguir ir para lá, né? Ela que nos colocou lá pra gente participar e vai ser muito legal. É a segunda vez que eu vou para Muito FLIB, bacana. né? E a gente vamos levar o Fronteiras para lá. Tem que participar. Excelente. Tem que participar, principalmente desses eventos assim. Sim, Aquilo que tem a gente que estar em estava todos falando os antes, né, de lugares, fazer né? a cena Isso. correr, né? E aí. Tem que ser puxar o arroz de padrinho. festa, né? Tem que ser arroz de tem festa. como. Não posso esquecer de Tem que dar ser o arroz de arroba festa, depois. é ótimo. É, Vamos ver então as tuas redes, meu amigo. Onde é que a gente te encontra aí, meu? Eu vou falar meu Instagram, que ali tem tudo, tá? Tem tudo. É arroba, Inclusive tem os links para esse site aqui. também, tem todos os links lá. Tá. Arroba Vanik Correia. Eu vou soletrar, tá? Tá. Arroba WANICK.correia, né? Sem acento, tá? E sem Não I tem também. I, né? Não tem É I. Correia. Tá. Tá? Arroba Vanik.correia, que é o Instagram. E tem acesso a todas as informações também. Muito bacana. Fala do evento um pouquinho também. Fazinho te encontrar. Vamos falar do evento para fechar então o nosso programa de hoje. Já estamos com o tempo quase deu, mas ainda dá. Sim. Manda lá. Olha lá, é amanhã o nosso lançamento. Vai ser ali no Instituto Histórico e Geográfico, né? Avenida Calógeras 3000. Que bacana. Vai ser às quinta-feira ali, né, 18 naquela horas. É bem ali na frente daquela galeria de vidro ali, né? Avenida Calógeras, 3000. 3.000. Tá? É um evento aberto, tá? Aberto? É um evento aberto. Não Você vai estar fechado. autografando lá? Estarei lá vendendo os livros e rabiscando os livros também. Rabiscando os livros também. Que bacana. Então amanhã, a partir de que Às horas? 18 horas. No IFAM? Não. Instituto Não. Histórico e No Geográfico. Histórico Geográfico. Isso. É ali do lado daquela casa ali na esquina. É a casa do prefeito, né? A casa do. O pessoal vai fazer uma Sim, prefeitura perto também. ali onde era o Hotel Glória ali, né? É na frente do Hotel Gaspar. Do Gaspar, desculpa. Isso, é o comecinho Tá. ali. Na esplanada ferroviária. Isso, na frente da Tranquilo. estrada rodoviária. Tá tudo ali. certo. Tá tudo certo. A partir das 18 horas. 18 horas. Estaremos lá. Beleza. Estará lá autografando e vendendo os livros. Vale a pena realmente. Uma um projeto gráfico lindíssimo. Um tremendo de um artista plástico. Com uma capacidade incrível assim de produzir literatura junto com esse talento enorme para as artes gráficas e plásticas aí. Muito, muito legal te receber aqui, viu, Vanik? Queria colocar os microfones da 104 Educativas para as suas considerações finais
Obrigado mesmo de coração você ter nos prestigiado, vindo aqui ao nosso programa, que é um programa para a gente falar das nossas coisas, né? Sim. Não só das nossas coisas, do Brasil também, do mundão velho de guerra e dos planetas vizinhos, como diria o grande locutor da Rádio Nacional do Paraguai. E a gente fecha com Tocando em Frente, música de Almir Sater e Renato Teixeira, interpretada pelo Almir, né, que você escolheu. Eu queria que você incluísse aí nas suas considerações finais seus comentários sobre a canção. Tá, gratidão por ter me recebido. E, assim, A casa é vossa. Obrigado mesmo. Espero que nós tenhamos mais oportunidades de lançar outros livros e vir aqui. Muito tal. legal. E Tocando em Frente para mim é interessante porque tem o Renato Teixeira, que tem a ligação com o Jonathan, que tem a ligação... E o Tocando em Frente me acompanhou também durante o processo do livro, né? Então, assim, tive muita pressa, agora ando devagar. Então é basicamente, é isso aí. Bacana, obrigado. Obrigado pela audiência, obrigado Daniel Rockenbach. Valeu. Obrigado Gilson, que está com uma gripe danada, não dá para ficar aqui no estúdio com a gente não. Obrigado Kelly Venturini por esse apoio luxuoso aí de colocar a gente na Rede E ao vivo aqui. E agradecer a nossa audiência e agradecer a todas as pessoas que acompanharam a gente aí pela internet, aí na Rede E. Lembrando que você pode conferir todo esse material após o programa ao vivo num podcast no Spotify, não é isso, Daniel? Lá na Rede Educativa MS, você procura lá no Spotify que vai estar lá. Ou no seu agregador de podcast favorito. Beleza. Tamo indo embora, tá chegando para você MPB de AZ com Marta Maria, ok? Você fica com Almir Sater tocando em frente. Um beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser, no mesmo bate-horário. Conta pra mim, por que planetas vizinhos? Hein? Ela tá filmando aí. Hoje eu quero saber. Hoje você vai ter que contar pra mim, os planetas vizinhos. Não, esse é um locutor que existia na Rádio Nacional do Paraguai, E que tá em todo em lugar. Assunção. Ele falava, estamos transmitindo em ondas hertzianas e não sei o que, para todo mundo e para os planetas vizinhos também. Genial, né? E chega mesmo, né? Porque as ondas de rádio chegam nos outros Sabemos quem planetas. está ouvindo, né? É muito, como é que fala? Mais verdadeiro muita que isso, pretensão impossível. da nossa parte Mas achar que nós chega, estamos as ondas sozinhos, de né? rádio é que chegam, né? Legal, fechado.